Boa noite a todos. É com muita alegria que vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho desta terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Vamos assim iniciando este encontro, unindo os nossos corações em oração e vamos mentalizando a figura de Jesus, adentrando o nosso lar. Nós vamos indo ao encontro do Mestre querido, que de braços abertos nos convida a fazer parte dos seus seguidores. Jesus querido, é com tanta alegria que nós estamos aqui, nessa oportunidade que temos de recordar a sua passagem aqui na Terra, de rever os seus ensinamentos, de aprendermos as suas lições. E assim, Senhor, sermos pessoas melhores, felizes, fortalecidas na fé, preparadas para enfrentar os desafios que essa vida nos oferece, como aprendizado, crescimento. Nós vamos sentindo a figura de Jesus, a presença de Jesus em nosso lar, iluminando todo o nosso lar, envolvendo os nossos familiares. E essa entrada de Jesus em nosso lar deixa a nossa casa com essas vibrações de paz, de bom ânimo, de coragem, de fé, nessa certeza de que estamos amparados por Jesus e que vamos fazendo a nossa parte, mantendo os nossos pensamentos firmes em oração, para que essa sintonia com Jesus esteja sempre presente e que possamos nos beneficiar de todos esses fluidos benéficos. Jesus querido, que junto do Senhor nós possamos agradecer a Deus, a vida, e rogar ao Pai que possa iluminar o nosso caminho. E que nessa noite as nossas mentes também estejam fortalecidas, que tenhamos, além do bom ânimo, a nossa mente aberta, para que a nossa lucidez possa estar presente, a fim de que compreendamos os ensinamentos da noite. E é com muito carinho que nós já envolvemos o Mário, para que ele sinta o nosso carinho, a nossa gratidão e o amparo dessa equipe espiritual, para que ele possa, Senhor, com muita leveza, com simplicidade, trazer para nós as reflexões dessa noite. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos o encontro com o Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que possamos permanecer em paz, em harmonia e com Jesus nos sustentando. Há uns meses atrás, a Mônica trouxe aqui, contou para nós uma passagem tão bonita, e eu vou começar um resuminho daquela passagem que ela trouxe, porque acho um tema tão ótimo para refletirmos, que encontrei forças em Jesus. Acho que essa frase simboliza bem aquilo que queremos conversar hoje, nesta noite. Então, a Mônica falou de Maria de Magdala, né? Uma mulher lindíssima, cortejada por todos os homens, desejada por todos os homens, uma mulher riquíssima, morava num verdadeiro palácio e
era muito, muito, muito solicitada. E ela podia se dar ao luxo de escolher aquele homem que ela quisesse. E os homens a disputavam pagando verdadeiras fortunas para uns momentos com Maria de Magdala. Um dia, uma manhã de sol, ela caminhava e tinha servas, né, que seguravam uma sombrinha, não sei bem se era sombrinha naquela época, como era a proteção. E ela, do outro lado da rua, avistou um homem que a paralisou. Ela ficou encantada. Um verdadeiro fascínio por aquele homem, muito bonito, e pediu a uma das servas que fosse dizer a ele que gostaria de conversar com ele naquela tarde. E Jesus foi conversar com ela. Ela, encantada, estava apaixonada por Jesus. E falou de forma direta que queria mais intimidade com Jesus, que queria ficar com Jesus. E Jesus, na sua imensa sabedoria, na sua delicadeza, no seu profundo conhecimento, disse: ainda não é a hora de estarmos juntos. Quando for, eu estarei com você. Mas Maria de Magdala nunca mais foi a mesma pessoa. Em seus pensamentos sempre vinham a imagem, o rosto, o sorriso, o olhar daquele homem de vestes simples, e ela não compreendia, ela tinha quem ela quisesse nas mãos, a hora que quisesse, e logo aquele simples, com vestes muito simples, aquele não se interessava por ela. E ela, atormentada pelos pensamentos, passou a seguir Jesus. Onde ele ia fazer uma palestra, onde ele passava, ela foi seguindo à distância e cada vez mais apaixonada. Só que as palavras de Jesus começaram a penetrar, ainda que sutilmente, em sua mente, e Maria de Magdala foi descobrindo uma riqueza que desconhecia, uma riqueza moral, uma riqueza espiritual. E passou a frequentar os meios de Jesus e junto aos apóstolos. Era rejeitada pelos apóstolos. Onde já se viu aquela mulher frequentar os ambientes com eles? Mas Jesus a aceitou como aceitou a todos que se aproximavam dele. Aprendeu muito, e quando Jesus partiu, ela largou tudo e foi cuidar dos enfermos pela hanseníase, doença que ela acabou, com o passar dos anos, contraindo, e assim foi o seu desencarne. Divaldo conta, a Mônica conta com mais extensão, com mais conteúdo. Eu só quis relembrar um pouco de Maria de Magdala. Divaldo conta que essa é a maior reforma íntima na história da humanidade. Eu não gosto de falar maior, porque temos grandes exemplos, não é? Zaqueu também mudou. Saulo para Paulo é uma gigantesca mudança. Então, eu prefiro dizer que nós temos muitos exemplos, ou talvez poucos,
e muito grandiosos na mudança das pessoas. E assim é que Jesus, no final do século XIV, visitando a Terra, se decepcionou com o mal que estava imperando, mesmo após a vinda de Francisco de Assis. E Relil, ou Hilel, em árabe ou em hebreu, o trouxe para conhecer essas regiões onde estão as Américas, e Jesus traça planos mais efetivos para a mudança do mundo. E dentro dos seus planos, que passaram a ser executados já no século XV, final do XIV, durante o século XV e início do XVI, ali, no início do século XVI, na cidade de Ávila, na Espanha, nasce uma menina e ganha o nome de Teresa. O pai de Teresa era viúvo e casou novamente. Tinha 2 filhos do primeiro casamento e teve 10 no segundo. Teresa era a terceira filha, em ordem de idade, do segundo casamento. Era uma família descendentes de judeus que se converteram ao cristianismo e eram muito religiosos dentro da Igreja Católica, que era o sinônimo de cristianismo na época. A mãe de Teresa faleceu quando ela tinha 13 anos. E Teresa, segundo o que eu pesquisei dentro da Igreja Católica, Teresa era vaidosa e era muito sociável. Nós, no Espiritismo, sabemos que carregamos em nós as experiências das várias vidas que já tivemos. Então, a vaidade e a sociabilidade daquela menina eram marcas que ela já trazia de outra vida ou de outras vidas. Ao ficar órfão, o pai, que já havia perdido 2 esposas, para o desencarne, a colocou num colégio católico, receber uma educação. Lá no colégio, em contato com as freiras, com as madres, ela decidiu entrar para o Carmelo da Encarnação. Ela temia por uma vida casada, porque muitas mulheres eram infelizes naquela época com os maridos. Acho que caiu, né? Tem que fazer um... desculpem, aqui a internet onde eu estou é muito vulnerável. Vou pelo celular agora. Tá? Então, ela com o pai a colocou num colégio para estudar, e ali, conhecendo freiras, ela se interessou por ser uma. O pai não queria, mas ela acabou ficando no Carmelo da Encarnação. Carmelo é muito conhecido no Brasil como as Irmãs Carmelitas, ou Carmelitas dos Pés Descalços. Era lá na Espanha,
no início do século XVI, 1510, 1515, que estamos falando dessa história. Após um ano ali com as irmãs, com as freiras, ela contraiu uma grave doença. Ficou muito debilitada. O pai a retirou de lá para cuidar dela. E em casa, ela diz que recebeu a visita de São José e que ficaria boa. E, de fato, ela se curou e atribuiu, ela disse, a São José. Mas carregou para o resto da vida as sequelas daquela convalescência que ela passou. E, enquanto convalescia, ela passou a estudar obras da vida franciscana. E, nesse momento, ela aprendeu a fazer orações e a se recolher para meditar e fazer as preces vindas do coração. Recuperou-se, voltou para dentro do Carmelo e, certo dia, em preces, ela reparou no Cristo sofredor. Ali estava uma imagem de Jesus crucificado, com as marcas todas que ele passou durante aquele episódio do Gólgota. E naquele momento, algo de dentro para fora veio dela, despertou uma vontade muito grande de servir Jesus. Nós, na doutrina espírita, aprendemos que, quando reencarnamos, carregamos conosco marcas profundas que vão sendo afloradas ao longo das nossas jornadas aqui na Terra. Foi o que aconteceu com Teresa. Parece que sua compreensão sobre as carmelitas, sobre os compromissos com Jesus, se ampliaram, afloraram de tal maneira que, daquele momento em diante, ela sentiu-se não só curada, mas liberta. A sua alma parecia um pássaro solto, livre, voando. E assim, com essa consciência, ela diz ao Cristo Redentor que a fortalecesse cada vez mais para que ela pudesse se dedicar a novos campos de trabalho dentro do cristianismo. Todas as carmelitas, todas as freiras têm um conselheiro espiritual nos seus momentos de angústia, de tristeza, de dúvidas. E Teresa também tinha um, que era São João da Cruz. João da Cruz estava encarnado e conduzia os desígnios da igreja ali em Ávila, e depois foi canonizado santo. E mais do que santo, também recebeu da igreja o título de doutor da igreja. São João da Cruz era um grande reformador da ordem carmelita, mas na parte masculina. Então Teresa conversa com ele, o seu consultor, e já estava com a idade próxima aos 40 anos. A saúde nunca mais fora a mesma. E ele orienta que ela executasse alguma coisa. E ela se dedica a iniciar a reforma do Carmelo feminino, onde ela estava alinhada. Então ela começou por ali, no Carmelo de São José das Freiras Descalças, que ficava fora dos muros de Ávila. Ávila é uma cidade medieval e as cidades medievais têm muro que as protegiam dos ataques daquela época antiga. Então ela foi até o Carmelo de São José, que era fora
dos muros de Ávila. E ali reformou, refez, e a partir dali ela seguiu a sua vida, criando novos Carmelos ou reformando Carmelos antigos. Todo o trabalho que ela podia, ela fazia para Jesus. Ela fazia para que a luz do Evangelho de Jesus se expandisse. E cada vez mais crescia o seu trabalho, crescia a sua dedicação. E isso acabou provocando reações daqueles que vivem nas trevas, daqueles que se opõem à expansão do Evangelho, à expansão da luz. E Teresa foi provocando, sem saber, ressentimentos em pessoas. Pessoas não aceitavam a vida austera que ela propunha para o Carmelo. Porque Teresa compreendeu que buscar Cristo Jesus exige renúncias, exige saber compreender as críticas que nos são dirigidas. Ela sabia que precisava suportar tudo isso. E sabendo disso, ela convocava as irmãs de convento para que se fortalecessem em Jesus para poder resistir a essas provocações, para terem renúncias de si mesmas em prol do Evangelho, em prol de Jesus. Mas os opositores cresciam, formulavam de maneira astuta como revogar a licença que ela tinha como irmã carmelita. E chegaram a revogar a licença. E ela não podia mais, então, atuar reformando ou fundando novas casas para a expansão do Evangelho, para acolher futuras irmãs que pudessem dar sequência à vida religiosa em nome de Jesus. Mas, com a leitura que ela havia adquirido, a sua cultura ficou robusta, ficou grande e lia de tudo o que aparecia. Mas, no ano de 1559, a Inquisição proibiu-a de ler os livros que lia. A Inquisição caçou vários livros. E num momento de angústia e tristeza, Teresa se recolhe em prece. Era uma prece sentida, verdadeira, que vinha da alma. E ela ouve uma voz dentro dela. Teresa, não tenhas pena. Eu te darei um livro vivo. Aquela voz estava dizendo para Teresa apenas viver, executar o que ela queria executar dentro do Evangelho. E que a vida dela seria, então, um livro. A partir desse momento, ela sente que Jesus, o Cristo, se torna seu mestre interior. E Teresa alimenta cada vez mais o desejo de se comunicar com ele, com Jesus. E brota dela as primeiras palavras escritas. E Teresa, então, escreve vários para as irmãs dos conventos. Textos
que acabaram virando livros. Então, Teresa, mulher e escritora, era muito mal vista, mesmo dentro da igreja. E sofreu muito perseguição por conta da Inquisição. Chegou a correr risco da condenação por heresia. E um condenado por heresia perdia a vida na fogueira. Mas um espírito já preparado, um espírito já de outras passagens pela terra, como ela, conseguia driblar aqueles que tentavam censurar. E aqueles que a questionavam, ela dizia: eu escrevo por obediência ao Senhor Jesus. Eu sou inculta, sou pecadora e não tenho aptidão para a missão de ser escrita. E isso, diante daqueles orgulhosos inquisidores, bastava para ver ali uma mulher inculta, uma mulher que não faria mal algum à obra da Inquisição. Mas, como a obra de Jesus não pode parar, e como aqueles que resolvem se dedicar a Jesus ganham um reforço, por isso o tema de hoje, a cassação que ela sofreu, ou uma semi-cassação, durou pouco tempo, pois amigos do plano espiritual, atentos, não só a ela, mas a todos aqueles que querem colaborar verdadeiramente de coração, de mente, de alma, com as obras verdadeiras de Jesus, são socorridos. E ela foi socorrida e deram por encerrado o caso dela. E ela continuou escrevendo. Escrevia para todas as filhas do Carmelo, para todas as carmelitas. Mas o que ela escrevia? Palavras de estima, palavras de confiança, palavras de esperança no Mestre Jesus. Teresa fez uso das cartas assim como Paulo fez. As delas dirigidas especificamente para as irmãs do Carmelo. E essas cartas viraram livros. Livros com o nome de O Caminho da Perfeição, As Moradas, Contas da Consciência, A Vida. Então, vários livros que podem ser lidos, pesquisados, que contêm palavras de estímulo, de esperança, de confiança em Jesus, o que tanto o mundo precisa nesses turbulentos dias de hoje. Incansável nos trabalhos com Jesus, Teresa continuou enfrentando muitos outros obstáculos, além da própria saúde. Mas era mulher. Mulher num mundo muito mais atrasado do que nos dias de hoje. E só por isso já lhe custava muito caro. E ela revelou o seu segredo de como superar as adversidades. Ela disse: fazer tudo com amor. Tudo. Tudo o que fizer com amor. Varrer o chão com amor. Lavar um prato com amor. E ela, sim, fundou mais de 30 mosteiros. Junto com São João da Cruz, resgataram, recuperaram o fervor primitivo de muitas carmelitas. Foi um trabalho grandioso que Teresa executou. Os sofrimentos físicos e morais foram muitos, foram dolorosos, mas todos suportados
com dignidade e fé em Jesus. E no ano de 1582, já com 67 anos, ela desencarnou. Foi beatificada poucos anos depois da sua morte pelo Papa Paulo V. Depois foi canonizada por outro Papa, alguns anos depois. E o Papa Paulo VI, já mais próximo dos nossos dias, por volta dos anos 70 do século passado, concedeu a ela o título de doutora da Igreja. A única mulher em toda a história da Igreja Católica que tem o título de doutora da Igreja. Tamanha é a sua obra cristã. Para a humanidade, Santa Teresa de Ávila é considerada um dos maiores gênios da humanidade. Ateus, filósofos, livres pensadores reconhecem a inteligência e o poder de argumentos que ela possuía. As suas palavras eram vivas, atraíam, era um magnetismo que envolvia as pessoas e todas as suas palavras em profundo conceito. Doutora, santa ou Teresa, simplesmente Teresa de Ávila, deixou reflexões para nós pensar. Aquele que se sente culpado, que se sente em desespero, ela deixou uma frase tão rica que diz assim: Deus doura as coisas e tira o máximo do que é bom em nós. Nós só precisamos abrir os nossos corações, só precisamos abrir as nossas mentes para Jesus, para Deus. Ela acrescenta: para se fortalecer, o caminho é o da oração. Orar. Já oramos hoje? Diz mais: acolha o que Deus lhe dá. O que você tem foi Deus quem deu, e é o necessário para você ser feliz. Responder a Deus agradecendo o que Ele te dá é entregar-se na ajuda ao próximo. Diz mais: aquilo que te perturba deve ser abandonado. E finaliza num dos textos mais bonitos, dizendo que tudo na matéria é nada, e que só Deus nos basta para seguirmos em frente. Santa Teresa de Ávila é ou foi a reencarnação de Maria de Magdala. Que esse exemplo possa ficar vivo e marcante em todos nós. Obrigado a todos. Recording in progress. Gravou? Eu mutei um aí, Mário, que estava dando microfonia. O computador voltou. Esses exemplos que nós trazemos, né, semanalmente, algumas
dá um fortalecimento muito grande para todos nós, porque faz com que cada um analise a sua vida e encontrando nessas pessoas essa força que elas tiveram com tanta dificuldade, nós vamos tendo cada vez mais certeza de que nós também somos capazes, porque começamos como eles, filhos de Deus, com todas as oportunidades, e Deus, assim, nos ama muito, não é? E assim como Deus nos ama muito, Ele nos dá todas as oportunidades de nós fazermos as escolhas mais adequadas para a nossa vida. Então, vamos guardando esses exemplos. Ela como Maria de Magdala ou Miriam de Migdol. Depois, não sabemos das outras existências que ela teve, né? E como Teresa d'Ávila, superando ainda as deficiências da sua personalidade, mas deixando todo aquele conhecimento de Jesus vir à tona. Então, é com muita gratidão a esses espíritos que vencem e trazem para nós o seu exemplo e as orientações para que nós também possamos chegar lá. A nossa gratidão, então, e vamos deixando a nossa gratidão se extravasar em nossas orações, nas vibrações, que como nós sempre relembramos, vibrar é desejar intensamente que o nosso amor seja levado a todos os locais de necessidade. Então, vibremos assim, paz, entendimento, equilíbrio e amor ao nosso planeta. O amor que Jesus nos trouxe como esse elemento da criação do universo, como o caminho para sermos felizes. Que possamos aprender a vivenciar essa didática do amor. E nessas vibrações, nós já estamos treinando para isso. Então vamos vibrando muito amor para todos os corações sofredores, a todos aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que não desejam melhorar. Vamos vibrando para que eles possam sentir o amor de Jesus, tocar os seus corações e despertem para o bem, despertem para essa alegria de aprender e de seguir os ensinamentos de Jesus. Vibremos discernimento aos líderes de nações, para que eles possam, Senhor, conseguir realizar com ética, responsabilidade, aquilo que eles assumiram no plano maior. Vamos vibrando especialmente pelas nações em conflitos, pela Rússia, para que possam encontrar, Senhor, decisões humanitárias, para que possa o bom senso imperar. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, esperança e bom ânimo a todos os desesperados, a todos os refugiados de guerra, a todos aqueles que não têm o teto, que não têm o alimento, que não têm o trabalho, que não têm saúde. Que todos possam encontrar mãos amigas que os orientem, que possam encontrar na fé aquele sustentáculo, a esperança, para passar por essas situações difíceis, dolorosas, mas de grande aprendizado. Que toda a humanidade possa aprender que somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Que Deus é o Pai de amor e que quer o nosso bem,
Então, que nós possamos aprender pelas leis divinas a termos essa postura mais equilibrada perante a vida, a olharmos com amor aquele próximo necessitado, a nos colocarmos no lugar daquelas pessoas e estendendo as mãos, procurando fazer da vida do outro uma vida melhor e mais feliz. Que a fraternidade possa se manifestar em todos os corações do nosso planeta. E assim, sendo fraternos, nós conseguiremos deixar o nosso planeta um mundo melhor. Que essas vibrações amorosas e fraternas, que também estamos recebendo de toda essa equipe espiritual que cuida do nosso planeta, possa abastecer os nossos corações, para que possamos cada vez mais nos empenhar em sermos pessoas melhores, em desabrocharmos toda essa luz que nós trazemos em nós, porque somos filhos de Deus, equivocados ainda em nossos passos, iludidos com a matéria, com aqueles prazeres materiais, mas que, como Maria de Magdala, chega um momento onde nós vamos despertar e perceber que esse não é o caminho da felicidade. E aí, a cada etapa, nós vamos nos empenhando em nos desligarmos e desfazermos dos nossos enganos e abraçarmos esse evangelho redentor. E na vivência do amor, sermos felizes e fazermos o nosso próximo feliz. Que tenhamos uma semana de paz, de superação, de vitória, de fé, de alegria e de gratidão a Deus por esta encarnação. Que assim seja.